E senta que lá vem a polêmica, porque o governo federal acabou de publicar uma mudança no Código Brasileiro de Trânsito, que é bem discreta, mas que muda o entendimento sobre o que é um carro de coleção e passa a incluir nessa categoria os automóveis que também são modificados. E agora, como é que fica a placa preta? Vamos entender um pouquinho disso nesse vídeo. Vem comigo! Fala galera, Eduardo aqui na área de novo. E ó, volta e meia o tema da placa preta e da originalidade, ele aparece aqui no canal e a gente tem que conversar a respeito disso de novo. Essa semana, o governo federal publicou uma alteração no Código Brasileiro de Trânsito. Além de várias outras medidas ali que falavam sobre a questão dos pontos para você perder a carteira de motorista, que passou de 20 para 40 no geral, sobre lei da cadeirinha e etc., tem uma pequena alteração que foi colocada no finalzinho do texto, mas que altera consideravelmente o entendimento sobre o que é um veículo de coleção no Brasil. É óbvio que é uma lei recente, muita coisa a gente ainda não sabe como vai ser, provavelmente eu vou ter que fazer um outro vídeo depois para complementar esse que a gente está fazendo aqui, mas eu quero conversar um pouquinho sobre o que pode acontecer e quais são as implicações e dessas mudanças que vão ocorrer daqui a algum tempo. E por que eu digo daqui a algum tempo? Porque a lei ela entra em vigor em 180 dias, ou seja, em 6 meses, então não vai ser imediatamente. Num curto prazo as coisas não vão mudar, mas daqui a pouco a gente vai ter algumas resoluções que vão aparecer, que vão estabelecer alguns outros parâmetros. Vamos falar um pouquinho sobre isso então agora. A lei que o governo acabou de divulgar é a 14071, de 13 de outubro de 2020. Vamos lembrar um pouquinho como é que era antes. Eu vou botar aqui para vocês na tela como é que era o texto original da lei, que falava que um veículo de coleção é aquele que foi fabricado há mais de 30 anos, conserva suas características originais de fabricação e possui valor histórico próprio. O texto novo, que eu também estou colocando aqui agora para vocês na tela, ele estabelece que um veículo de coleção é aquele fabricado há mais de 30 anos, original ou modificado, olha só a pequena mudança que houve, original ou modificado, e que possui valor histórico próprio. Tá, mas na prática o que isso muda? Muda o seguinte, a partir desse momento, carros originais e modificados entram no mesmo critério. Ambos vão poder ser considerados de coleção e obter a placa preta ou placa de colecionador, que agora na placa do Mercosul não é mais preta, é branca com bordas e letras cinzas. Mas ambos os carros vão possuir o mesmo peso histórico a partir dessa lei. Tá, mas isso aí é bom ou ruim? Aí vai depender muito do entendimento. A questão de veículo antigo no Brasil ela já tem bastante tempo. Desde a década de 70, 80, aquelas pessoas que tinham veículos lá dos anos 30, 40, queriam utilizar os veículos no dia a dia, queriam rodar com esses veículos na rua, mas elas tinham restrições porque a legislação não permitia, por restrições de emissão de gases, restrições de segurança. Mas até então a originalidade não era uma questão tão importante assim, não era o que estava se buscando. Os caras queriam era rodar com os carros, ponto. Quando veio o Código Brasileiro de Trânsito, no final da década de 90, se colocou nos conceitos que o carro clássico ou carro de coleção deveria ter a questão da originalidade, conservar suas características originais de fábrica. Só que esse tipo de coisa gerou discussões desde então, porque existem veículos que são históricos e que não são necessariamente originais e que não podiam, entre aspas, ou não deveriam, alguns clubes não davam a placa preta ou a placa de coleção para eles, porque eles não eram originais. E aí, bom, aí a gente viu de tudo acontecer, né? Vocês lembram, ele tem aquela questão dos placa treta, que os caras pegavam carro, botavam a placa de coleção, depois rebaixavam, botavam roda diferente, etc. Faziam várias modificações no carro e continuavam com a placa preta. Não tem fiscalização, os caras não conseguiam realmente verificar ou cancelar o certificado, algo do tipo. Eu nunca vi ninguém cancelar um certificado de originalidade de um carro por conta dessas alterações e acabou ficando meio que uma bagunça. A placa preta acabou perdendo até o crédito ou até a graça em alguns momentos de tantas modificações que eram feitas ou enfim de tantas coisas que fugiam do normal. Diga-se de passagem, fugiam do normal, mas eram feitas até dentro da lei, né? Porque se o Denatran aprovava, estava valendo. E como eu falei, é uma coisa muito nova, muito recente. Então a gente ainda não tem, por exemplo, quais são os critérios que vão ser utilizados para considerar um veículo modificado dentro dos padrões para ser considerado um veículo com valor histórico, né? O que eu gostaria de ver é que carros modificados que não têm grandes alterações de carroceria, por exemplo, que não têm mudanças estruturais significativas, pudessem também receber placa de coleção, porque eles fazem parte de uma coleção. Ah, mas será que aí não vai ter uma questão de qualquer carro modificado vai poder receber placa de coleção?
Bom, gente, aí a gente tem que usar o bom senso. Corre-se o risco de algumas coisas acontecerem. Por isso que é importante que as próximas resoluções estabeleçam os critérios corretos para quais são os tipos de modificações aceitas. Porque, como eu sempre disse, gente, desde que existe o carro, existe modificação. Então não faz sentido você ser tão restrito assim a chamar de carro de coleção apenas aqueles que são totalmente originais. E lembrando que a nossa lei atual diz que você tem que ter 80% de originalidade, ou seja, tem 20% ali naquela parte da lei que permite sim modificações. Hoje, claro, alguns clubes aceitam como modificações de época, mas daqui a pouco outras modificações vão poder ser aceitas. Cara, eu sei que isso já dá uma polêmica gigante, todo mundo fica com discussão de Zé Frizinho pra cá, de placa treta pra lá, e enfim, é uma coisa, né? Mas vamos pegar o bom senso. Vocês devem conhecer o Magnus Walker. Ele é um cara muito famoso por ter uma coleção de Porsches modificados. Mas ele tem vários outros, por exemplo, que são Porsches antigos, originais, e que tiveram algumas modificações ali para deixar mais apimentado o motor do carro, algumas alterações estéticas visuais, mas o carro não deixa de ser histórico, mesmo sendo com modificações. Se isso não fosse verdade, eu não teria uma foto de um dos Porsches do Magnus Walker aqui atrás de mim agora. Então, esse carro ele vale menos, historicamente, do que um Porsche original? Será? Eu acho que uma coleção como a do Magnus Walker, apesar de ser de carros modificados, ela pode até não ter um valor financeiro tão grande quanto uma coleção do Ralph Lauren, por exemplo, que tem vários carros exclusivos e únicos no mundo. São duas coleções importantes, tá? São duas coleções que são relevantes para públicos diferentes, para, digamos assim, entusiastas diferentes dos carros. Elas não são igualmente coleções. A treta toda é que aqui no Brasil, desde que saiu a resolução que estabelecia os critérios para a placa de coleção ou placa preta, é que se considerou que apenas veículos originais mereciam essa placa, né? Ou no máximo com alguma personalização de fábrica que vinha na época. Quais são os principais pontos que eu vejo que vão acontecer? A primeiríssima coisa que vai mudar, o que deve mudar, é a questão do certificado, porque hoje ele é um certificado de originalidade. Hoje, quando você emplaca um carro e muda o documento dele para veículo de coleção, você tem junto um certificado de originalidade que é emitido pelo clube, a qual você é afiliado. O que eu acho que vai acontecer, e é uma aposta, tá? Eu não sei de nada, eu estou só elaborando aqui alguma teoria, é que provavelmente vai haver um tipo de certificado específico para esses carros modificados. Outro ponto que eu acabei vendo em muitas lives que aconteceram de pessoas que entendem do assunto é a questão dos clubes. Os clubes hoje em dia eles estão uma dificuldade muito grande de reunir os membros ou de ter membros, porque hoje grupos de WhatsApp, grupos de Facebook substituem às vezes o clube. Porque o cara se associa num clube? Ele quer informação, ele quer saber como que ele pode conservar o carro dele. O que vai acontecer a partir de agora? Pode ser que os clubes achem uma forma de se fortalecer. Talvez uma diferenciação que vai acontecer é que o clube que é famoso por ser de veículos originais vá ter ali um badge, um selinho, alguma coisa que você vai colar no carro para você continuar sabendo que aquele carro é um veículo realmente original. E talvez uma das coisas mais relevantes nesse ponto é que acaba aquela questão de placa treta. Por que acaba? Porque você vai poder ter o seu carro modificado com placa de coleção, assim como vai ter um outro carro que é original e também vai ter placa de coleção. Ah, mas a placa preta vai perder o glamour. Olha, eu não sei se vai perder o glamour ou não, mas o fato é que ela não nasceu com esse intuito. A placa preta ela surgiu para que você tivesse condições de rodar com seu carro antigo sem ser penalizado porque ele não tinha ou não atendia às medidas de segurança ou os padrões de emissões da época atual. Essa questão toda de status, glamour e coisas do tipo, quem criou foram as pessoas, não foi a lei que criou isso aqui. Então vai ter muita gente esperneando, dizendo que mas o meu veículo original, eu fiz um trabalho de resgate histórico, eu não estou mais sendo valorizado. Calma, ô Zé Frizinho, o teu veículo original continua tendo a mesma importância que ele tem hoje, ele não vai perder importância. Se você é uma pessoa que gosta de resgatar a história de um carro do mesmo padrão que ele era quando saiu de fábrica, isso não muda nada. Você continua tendo um carro de coleção com placa de coleção e que está valorizando a originalidade. A diferença é que agora uma pessoa que tem um carro que não é totalmente original também vai poder ter a placa de coleção. São dois carros de coleção com critérios diferentes, mas ambos são carros de coleção. Essa lei, por mais que alguns torçam o nariz para isso, ela acaba alinhando um pouco as coisas, mais ou menos como já é em outros países. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar no card para vocês, onde eu falo um pouquinho sobre como funcionam essas placas de coleção em outros países, Estados Unidos e Europa principalmente. Dá uma olhadinha lá. Cara, isso ainda vai dar muito bate-boca, velho, muita discussão nesse negócio. Pode ter certeza. Enfim, pessoal, vai ter muita gente com opinião diferente da minha, eu entendo isso.
Eu mesmo já mudei de opinião algumas vezes a esse respeito, porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo, a gente vai conversando com outras pessoas, vai entendendo as razões delas, que às vezes são diferentes das nossas. Eu gosto de carro original, eu também gosto de carro modificado. Talvez essa mudança na legislação seja até boa. A gente tem uma chance aí de fortalecer os clubes, como eu falei, talvez a gente até iniba pessoas que tentam dar o jeitinho ali para colocar a placa preta em carro que não deveria ter. No primeiro momento a gente vai ter muita discussão, vai ter muito purista bravo, mas por outro lado a gente vai também democratizar um pouco mais essa questão da placa de coleção, diminuir um pouco aquelas rusgas entre as pessoas que gostam dos dois tipos de carro, modificado ou original, mas principalmente a partir de agora, eu espero que as pessoas passem a entender que o mais legal do carro antigo é curtir o carro, é aproveitar o carro, andar com ele, fazer com que o carro seja um instrumento para gerar novas amizades e não brigas. Se a gente conseguir isso, eu acho que a mudança da lei já valeu muito para nós. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda tem muita água para rolar, vamos aguardar um pouquinho para ver o que vai acontecer a partir de agora. Mas se vocês têm alguma opinião diferente da minha, ou se vocês querem continuar discutindo sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários para a gente debater a respeito. E claro, não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. É muito importante ativar as notificações para que vocês saibam toda vez que sair um vídeo novo aqui, tá ok? Até a próxima, galera. Fui!